isso? É uma barata? Não. Eu acho que isso aí é um lagarto. Não, tio, é o ratão do banhado! Buenas, eu me espalho, Ratão do Banhado aqui e bem-vindo a mais um episódio do Bizu do Ratão, episódio número 15 para o Nova Vertente Podcast. Bom, vamos lá. Puta, esqueci o meu vape para mim poder fumar enquanto eu faço podcast. O que eu faço? Deixa o vape pra lá, foda-se. Pessoal, hoje o programa é uma reflexão, certo? Sobre as nossas vidas. Eu tenho pensado muito sobre esse negócio de Red Pill. As pessoas falam que tomam Red Pill, que sabem o que está acontecendo, que sabem a verdade. Será que a gente realmente tomou a Red Pill? Me acompanhe aqui nesse programa e a gente vai ver juntos se nós realmente tomamos a Red Pill. E, caras, meus queridos ouvintes, isso não é uma moral que eu tô dando em vocês, uma que eu tô metendo, que eu entendo, blá blá blá. Isso simples fuckingmente é pra mim também. Ok? Caras, eu vi um texto que eu vou comentar com vocês aqui. Esse texto foi enviado no WhatsApp por um amigo meu, um grande amigo. Eu sei que eventualmente ele vai estar ouvindo esse programa, então, para o Lobo, que é o nome dele, a gente está num grupo de WhatsApp, Crocodilo, o Lobo e o Ratão. Para o Lobo, que é o apelido dele, eu te agradeço muito por compartilhar, meu irmão, esse texto comigo. Ele é meu irmão também, tá, galera? Ele é irmão, não é de sangue, mas é irmão, beleza? Caras, vamos fazer um esforço imaginativo e vamos nos imaginar que a gente nasceu no início do século XX. Que a nossa mãe deu à luz a nós em 1900, no ano de 1900. Então a gente cresceu, naquela época provavelmente a gente não teria, né, nem luz elétrica, água encanada, a gente não teria acesso a talvez a escolas, dependendo de onde a gente nasceu. A gente não teria acesso a nada disso. Provavelmente a gente teria 14, 8, 7 irmãos. E pelo menos metade desses teriam morrido antes da gente chegar aos 15, 14 anos de idade. Mas quando a gente chegasse aos 14 anos de idade, porque a mortalidade infantil naquela época era gigante, por isso se tinha muitos filhos. Primeiro porque isso era um ativo, como se fosse um ativo financeiro, né? As pessoas tinham filhos porque era o jeito de quanto mais filhos, era mais mão de obra, mais rentabilidade para a família, era mão de obra, era um ativo ter filhos, entendeu? Quando a gente chegaria aos 14 anos, teria começado a Primeira Guerra Mundial. Caras, se a gente tivesse nascido na Europa, a gente teria experimentado o terror. Mas a gente não teria, talvez, a gente teria até sido convocado para essa guerra. Essa guerra teve 22 milhões de mortos. Isso correspondia a uns 5%, a 10% da população naquela época. É uma coisa absurda.
todo mundo conheceria alguém uma ou duas pessoas que tivessem morrido naquela guerra. Aquela guerra foi tão louca, cara, que ela quebrou paradigmas. Foi uma das últimas guerras a ser usada a cavalaria. Os ingleses, cara, eles tinham uma tradição muito forte de cavalaria e eles eram muito orgulhosos da cavalaria. Quando eles fizeram uma carga, era uma coisa muito louca, porque vários paradigmas foram quebrados naquela guerra. Naquela guerra, ao mesmo tempo que tinha cavalaria sendo usadas, cargas de cavalaria já tinham metralhadoras semiautomáticas. E caras, os caras não... Imagina você chegando em cima de um cavalo, preparando uma carga de cavalaria em cima de um cavalo top, feito do exército e tal. Você com uma espada, correndo em direção ao inimigo, apontando uma espada, e um inimigo com uma torrente de metralhadoras começando a atirar em ti. Você não sabia, porque naquela época 99% das armas era um fuzil. Tu dava um tiro, recarregava, dava outro tiro. E aí os caras do outro lado com uma metralhadora semiautomática transformando, velho, pessoas, assim, uma carga de cavalaria inteira em guisado, em pedaços de carne. Carne voando pra tudo que é lado. Ao mesmo tempo, do outro lado, o primeiro tanque de guerra, cara, Mark I da inglês, que não foi um tanque assim que fez desbalanceou muito a guerra, mas imagina você do outro lado, numa trincheira, ensopado até o calcanhar de lama, com água apodrecendo o teu pé, e de repente do nada vem um bagulho gigantesco de aço se movendo, passando por cima de arames enfarpados, coisas que antigamente eram intransponíveis. Tu não conseguia passar com um cavalo pelo arame enfarpado, tu não conseguiria passar andando pelo arame enfarpado. Várias pessoas morreram penduradas no arame enfarpado, cara. Tu não conseguiam passar. De repente um monstro de aço passando por cima do arame enfarpado, passando por cima da trincheira, passando por cima de tudo, tá ligado? E tu fazendo, o que é que eu vou fazer contra essa porra? Era como se viesse um monstro gigante pra cima dos caras. Cara, até aí tava tudo bem. Não foi por menos, as trincheiras começaram a ficar cada vez mais fundas, cada vez mais longas. A guerra estagnou, tá ligado? Não tinha mais o que fazer. Eu podia ficar, sei lá, um ano entrincheirado. Ninguém fazia uma carga contra ninguém, porque era só desperdício de vidas humanas. Do nada, os franceses, ingleses olharam pro lado alemão. Se levantava assim uma fumaça verde, musgo, pesada, estranha. Essa fumaça, ela subia alguns metros, depois ela descia. E ela começava, por questões do vento, ela começava a ser empurrada em direção à trincheira francesa, cara. E eles não sabiam o que... Imagina a cabeça de um francês na época olhando assim, what the hell you doing fucking here? Que porra que tá rolando aqui? E aí aquela fumaça vindo, pesada, mais pesada que o ar, então ela não subia muito, virou um nevoeiro. Quando vê, ela começa a se aproximar, e as pessoas à tua volta começam a não conseguir respirar mais. A respiração não vem, tu começa a tossir, tu não tem pra onde fugir, porque o ar tá envenenado. Pessoas começam a cair como moscas do teu lado ali. Não tinha como se proteger. Os teus olhos ardiam, tu não enxergava mais, tu não respirava mais. O único jeito de se proteger era pegar um pano molhado e enfiar na cara. Só que tu não respirava igual, então tu tinha uma sensação que tu estava sem respiração e ao mesmo tempo estava morrendo afogado.
e não tinha escapatória e tu morria. Tu morria e tu nem sabia o que tinha acontecido pra morrer. Isso era alguém que tinha nascido em 1900 na Europa, e quando essa loucura toda terminou, essa pessoa tinha no máximo 18 anos. Ela podia ter sido convocada tranquilamente, 17, 16 anos, tá lá respirando gás venenoso. Os cavalos morriam, as pessoas morriam. Caras, logo depois disso, pouco mais de 2 anos depois, as pessoas estavam tranquilas, acabou a guerra. Do nada, começou uma das maiores pandemias que se tem documentadas, que foi a gripe espanhola. A gripe espanhola levou de 50 milhões a 100 milhões de pessoas, cerca de 10% da população da época. Cara, era uma coisa assim sinistra, porque não existiam antibióticos na época, não tinha remédio, entendeu? Era chazinho, era curandeiro, não tinha. Se tu pegasse, velho, a gripe, se tu começasse a sentir o sintoma da gripe, tu já sabia que tu ia pro saco. Cara, 10% da população, velho. Se tu conhece 100 pessoas, 10 foram pro saco. 10 morreram, das 100 pessoas que tu conhece. Se tu tava mais perto do... Tipo, se tu estivesse na Europa na época, aí seria bem mais quantidade de pessoas. Tu teria conhecido 10, teria ido pro saco 6. Ou 4, dependendo da região que tu tava. Cara, não existiam antibióticos, né? Os sintomas, assim, tipo, tudo parou, a economia parou, tipo, tu pensou assim, porra, agora terminou a guerra, agora eu vou cuidar do meu negócio, cuidar da minha fazenda aqui, tem meus filhos. Quando vem uma puta nuvem negra no mundo, baixa sobre o mundo, estagna o mundo. Cara, era um bagulho tão mortal, tipo, as pessoas não sabiam como era transmitido, não sabiam o que causava, não sabiam como tratar. Tu tinha dores musculares, os sintomas, a cabeça latejava, tu não conseguia nem pensar direito, a cabeça ficava latejando, ela ia e voltava a dor. Insônia, cara, porque assim, uma das coisas mais cruéis, eu acho, que é a insônia nessa doença, porque tu era obrigado a ficar acordado sentindo a doença. Tu não podia nem assim, pô, dormiu, o cara dormiu 12 horas, então ele ficou 12 horas se fudendo e 12 horas dormindo. Não, ele ficou o tempo todo se cravando, o tempo todo febre acima de 38 graus, falta de ar, era impossível levantar da cama, cara, porque o cansaço, não tinha energia no corpo, era zero energia no corpo. Cara, pra ir num banheiro, pra ir era como se fosse um sacrifício. Em alguns casos, velho, sangrava o nariz, sangrava a orelha do cara. Imagina tu tá aqui, tua orelha sangrando, saindo sangue pela orelha. O pulmão enchia de líquido e tu morria afogado, cara. Tu morria. Depois de tudo isso, tu ainda sentia uma morte próxima, a morte de morrer afogado. Que é uma das mortes que eu, pessoalmente, tenho mais medo. Eu prefiro morrer queimado do que morrer afogado. Um cara que nasceu em 1900, ele passou por isso. E quando ele, em volta, lá pelos 20 anos de idade dele, o mundo tava rolando isso. O cara tava cagado em pegar isso. Então, se ele sobrevivesse a isso, lá em 1929, se ele estivesse nos Estados Unidos, principalmente, ele teria experimentado, cara, a quebra da bolsa de valores americana da época lá. Caras, o negócio foi tão sinistro aquela quebra daquela bolsa, que simplesmente,
as pessoas nos Estados Unidos estavam morrendo de fome. E os Estados Unidos tinham experimentado prosperidade, já estavam começando a virar potência naquela época, mas as pessoas tinham que vender tudo dentro de casa, cara. Tinha pessoas, olha só, a gente passou por essa pandemia no Brasil relativamente bem, tá ligado? Mas tinham pessoas que eram ricos na época, que se tu entrasse na casa deles, eles teriam vendido tudo da casa. Tipo assim, não teria nada, nenhum móvel mais na casa. Eles teriam vendido as cadeiras, as mesas, teriam vendido as roupas. Talvez a mulher, deixar a mulher fazer sexo com outro cara pra ter dinheiro pra comida. Tudo que as pessoas adquiriram, elas estavam vendendo carro. Era como se tivesse reiniciado, ó, todo mundo começa do zero. Claro, quem estava preparado, quem tinha caixa, esses aí ficaram bilionários depois. Mas se tu tinha 29 anos naquela época e não estava preparado, e tudo que tinha passado na vida, não sei o que, tu faliu. Tu começou do zero de novo. Tu teve que começar tudo de novo, passar por uma crise que se arrastou por alguns anos. Mas logo, quando a crise estava começando a se estabilizar, o mercado já estava voltando à normalidade. Quando tu estava fazendo 33 anos, mais ou menos, de idade, lá na Europa, o nacionalsocialismo, que a gente conhece como nazismo, que é um movimento esquerdista, socialista e esquerdista, subiu ao poder na Alemanha. Isso você tinha 33 anos naquela época. Cara, quando tu chegasse a 39 anos, a Segunda Guerra estaria estourando. Se tu estivesse na Europa, tu com certeza ia lutar essa guerra. Não teria como escapar de lutar essa guerra. Na América, provavelmente tu ia entrar um pouco depois nessa guerra. Tu ia participar desse esforço de guerra. Tu ia ver teus filhos, tu ia ter 39, talvez teu filho teria 20. Tu ia ver teu filho indo pra guerra. Se tu tivesse 2, 3 filhos, ia 2, 3 filhos pra guerra. Um esforço de guerra gigantesco. Todas as indústrias convertidas em indústrias para construir tanque, para construir arma, para construir... o cara fabricava garfo, passou a fabricar rifle. O cara fabricava trens, e carros, passou a fabricar tanques. O cara fabricava prato, o cara era fazendeiro e tal, passou a criar porcos para poder ter proteína lá na linha de frente. O paradigma da vida mudou, todo mundo teve que mudar de profissão, praticamente, para manter o esforço de guerra. Cara, essa guerra foi muito louca. Foi uma guerra, tipo assim, assim como a Primeira Guerra, as pessoas nem sabiam o que estava rolando. Elas, por exemplo... Só um pouquinho que eu vou ver se o negócio tá gravando aqui. Beleza. As pessoas nem sabiam o que estava rolando. Elas, por exemplo... Caras... no meio da guerra, Londres, todo mundo achava que estava seguro por estar à distância da guerra. Então, os alemães estão na França, eles não tem como chegar aqui aqui no centro, aqui de Londres e tal. Do nada, mísseis. Os caras inventaram mísseis, cara. As bombas V1 e V2, os caras inventaram mísseis, velho. Começaram a chover diariamente bombardeiros de mísseis na cabeça dos ingleses, cara. Imagina, eu tô aqui tranquilo, a guerra tá acontecendo lá. Olha o paradigma da guerra. A guerra tá acontecendo lá na França, não dá nada. O teatro de guerra é lá, quando vê,
do nada, a qualquer momento, em qualquer lugar, caía um puta míssil e destruía um prédio, destruía um quarteirão, um bairro. Podia acontecer a qualquer momento. Ele era aleatório, ele não tinha alvo. Ele era assim, ó, cai mais ou menos num raio de 20 km da cidade. Podia cair em qualquer lugar. Então ninguém estava seguro. Não tinha uma coisa que era considerado civilizado nas guerras medievais, que era o campo de batalha. Os exércitos se encontravam num local que era fora das cidades, que era longe das pessoas, das mulheres, das crianças, e travavam uma guerra ali para ver quem vencia. Não, velho. Acabou. A guerra entrou para dentro das cidades, das casas das pessoas. Você podia estar muito bem aqui e poderia cair um míssil na tua cabeça em 1943, 44. Tu não sabe, não tinha, mal tinha telefone, tecnologia, mal tinha uma máquina de escrever, sabe? As pessoas tinham pouco acesso a essas coisas, quando vê, já tá caindo um míssil na tua cabeça. Cara, submarinos, velho. Já estavam presentes na Primeira Guerra, mas os submarinos da Segunda Guerra, cara... imagina, tu poderia ter 18 anos, no caso aqui, 33 a 39 anos, mas um cara de 18 anos podia estar tendo que atravessar o oceano dos Estados Unidos para Londres para levar mantimentos, e submarinos, cara, te atacando pelo percurso. Era aleatório, era tipo assim, a chance de sobrevivência era baixíssima dessa travessia. Era uma das travessias mais perigosas do mundo. Às vezes era mais garantido estar no fronte de batalha, tinha mais chance de sobreviver em alguns lugares do que fazendo a travessia com mantimentos, cara. E tu não sabia de onde vinha, não tinha como lutar, era um negócio soturno. Do nada, quando vê, plum, explode uma embarcação do teu lado e tu vai ter que, tipo assim, é na sorte, é aleatório. Pessoas viveram isso, cara. Pessoas novas, 18, 17, 20 anos viveram isso. Tiveram que fazer essa travessia. E eles tinham coragem de pegar, fazer e voltar e ir de novo, Jogaram com a sua vida, entregaram a sua vida nessa época. Sem falar os submarinos, quando eram alvejados por cargas submarinas, muitas vezes danificava o sistema de submersão e imersão. O submarino ia pro fundo do oceano, cara. E os caras demoravam 2 semanas para morrer na absoluta escuridão e no frio absoluto do oceano. Os caras demoravam ali, tipo, enterrados. Até hoje tem submarinos lá que estão, tipo assim, lacrados lá, e os caras lá embaixo, sabe, congelado, até hoje, cara. Sem falar os kamikazes. Imagina tu lutar uma guerra onde os caras se suicidam pra te matar, cara. Os americanos, eles enfrentaram pior que os nazistas eram os japoneses, cara. Caras novos de 18 anos, 19 anos, tendo que enfrentar aqueles japoneses malucos, cara. Se suicidando pra levar 2 caras pro inferno, um se matava, cara. Um se matava pra levar 2 caras pro inferno. Os caras eram realmente doutrinados na batalha, entendeu? Os valores deles eram absolutos, eram coisas assim, valores ancestrais de samurais e tal. Os caras iam de espada pra batalha, acabava a bala, os caras puxavam uma espada e saíam cortando todo mundo. Era tipo assim, era um terror. Contra os japoneses não tinha dia, não tinha trégua, não tinha. E quando eles te pegavam, eles faziam um horror contigo. Não existia honra. Os caras pegavam um avião e jogavam um avião contra ti sem o menor medo de morrer. Igualzinho aos homens bombas, velho. Tu imagina tu tá num barco, numa embarcação, e tu não saber se um cara vai ter a loucura de se encher de bomba e se atirar no convés e tu vai morrer afogado porque tu não
porque um cara se suicidou ali para poder levar um barco a pique. Cara, essa era a Segunda Guerra Mundial. Durante esse tempo, cara, teve o comunismo. O comunismo, cara, ele conseguiu sozinho. Isso no século XX, né? Porque o comunismo é do século XX. Ele conseguiu sozinho levar à morte mais pessoas que todas as pneumonias do mundo, da história da humanidade. Não é as pneumonias do século XX. Se tu pegar todas as pneumonias que aconteceram na história da humanidade, pegar todas as guerras, as cruzadas, as batalhas na Roma, Grécia, persas, egípcios, Guerra Civil Americana, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, tu junta todas as guerras que existiram na história da humanidade, tu junta todas as pestes que aconteceram e tu junta todos os desastres naturais que aconteceram, maremotos, explosões de vulcões, nevoeiros que mataram pessoas, deslizamento de terra. Cara, todas as tragédias naturais que aconteceram, tu junta tudo isso, guerras, tragédias naturais, pestes, genocídios, e o comunismo matou mais. Isso não é na história, deixa eu deixar claro, isso não é na história do século XX, em toda a história da humanidade registrada. Tu pega desde lá dos primeiros homens até o século XX, junta e pega tudo que morreu no século XX, soma tudo, soma todas as guerras, soma todas as tragédias, tipo explosão do Vesúvio na Itália, maremotos que aconteceram, vulcões que explodiram ali próximos na China, pega as fomes que aconteceram na época, tudo, soma tudo, e o comunismo matou mais da própria população em tempos de paz. As pessoas que nasceram em 1900 passaram por isso, passaram pelo comunismo. O comunismo, cara, ele promoveu o Homolodor, que foi um genocídio ucraniano, cara, que eles pegaram, velho, fizeram uma coletivização das produções agrícolas deles. Eles retiravam todos os grãos que eram plantados e colhidos lá na Ucrânia, para levar isso aí para outras partes do país, para pagarem que estavam indo muito bem na agricultura, que o comunismo estava indo muito bem. Eles exportaram parte desses grãos. Se tu pegar a questão de exportação na União Soviética, na época, eles estavam na época do Homolodor, quando teve uma puta fome, morreu entre 7 milhões de pessoas a 10 milhões de pessoas de fome, só na Ucrânia. Se tu olhar na mesma época, a União Soviética estava exportando alimentos para que elas, na competição mundial e tal com os Estados Unidos, soasse que eles estavam indo muito bem, porque eles estavam até sobrando alimentos para eles exportar, enquanto as pessoas estavam morrendo de fome lá na Ucrânia. E eles tiraram esses alimentos, e parte desses alimentos eles exportaram. Eles entravam nas casas das pessoas, pegavam qualquer coisa que as pessoas tivessem, velho. Se tivesse batata, eles pegavam. Se tivesse um pouco de feijão, eles pegavam. Foda-se, eles pegavam qualquer coisa. Cara, pra ter uma ideia, o New York Times, ele tinha um cara que reportava notícias, e ele tava na Ucrânia na época. E ele reportava que tava tudo bem na Ucrânia, que tava tudo certo. As fake news já existiam naquela época, cara. A falcatrua, a esquerdista já existia naquela época. Então, o cara foi testemunha ocular
E ele, trabalhando pro regime soviético, para não queimar o filme do regime, ele ocultou uma das maiores tragédias que hoje todo mundo conhece, mas por muito tempo foi negada, foi fingido que não estava acontecendo, que não tinha tragédia nenhuma, que não tinha Holodomor, era tudo fake news e tal. Cara, primeiro as pessoas, tá? Elas tiveram as suas comidas, a sua produção agrícola tirada delas. Vinha o Exército Vermelho e levava embora. Depois existiam milícias do Partido Comunista que entravam casa para casa das pessoas para ver o que elas tinham de comida lá e retiravam delas. Eles tiravam a comida das pessoas para pagar as pessoas com a própria comida, organizar ali quem pode comer o que e tal. Só que é o seguinte, eles preferiram exportar aquela comida em vez de retornar a comida para as pessoas. O que aconteceu, cara? As pessoas primeiro começaram a comer os cachorros, depois os gatos, então os cavalos, e começou a faltar um gato, cachorro, cavalo. As pessoas começaram a caçar ratos, sapos, cobras. Então começou a faltar rato, faltar sapo e faltar cobra. Meu amigo, as pessoas começaram a cortar árvores que eram que não tinham mais frutos, né? Porque foi tudo pro saco. Mas começaram a pegar galhos de macieira e ferver para tomar uma sopa de galho, para ver se tinha sabor de maçã, para enganar o estômago. Depois, quando o negócio fedeu mesmo, eles começaram a desenterrar a ossada de bicho morto para pegar os ossos e ferver, para fazer uma sopa de ossos, só para ver se tirava um caldinho do tutano do osso para poder beber. Quando o negócio tava feio, eles começaram a comer cogumelos e estavam morrendo envenenados com os cogumelos. Os cogumelos estavam matando as pessoas. Cara, as pessoas morriam de fome na rua, estavam andando, não aguentavam, pum, caíam mortos. A fome era, todo mundo tava magro e tal. Um sol mais forte batia, o cara não desequilibrava o corpo, ele morria. Um frio mais forte batia, o cara morria. A fome era tanta, cara, que os caras começaram a comer uma coisa que se chamava bolo da fome. Isso testemunhado pelo cara do New York Times e não reportado pro Ocidente, escondido, jogado para baixo do tapete. O que consistia esse bolo, velho? Era terra, palha e algumas coisas que os caras conseguiam ali que tinham para dar um gosto. Eles assavam aquilo ali como se fosse um cookie e comiam, porque o estômago enganava, porque chegava no estômago ali, parecia que tinha alguma coisa para digerir, só que depois tu vomitava o negócio. Só que só pelo psicológico de botar alguma coisa na boca e mastigar e depois engolir, os caras já se convenciam. Tu teria coragem de pegar a terra do chão e botar na boca? Eu pergunto isso pra ti. Bom, amigos, nem vendo isso, os comunas se sensibilizavam. Foi então que as pessoas começaram a comer umas às outras. Isso mesmo que você está ouvindo, cara. O primeiro, começaram a comer os próprios filhos, cara. Porque, doía mais o cara ver uma criança de 2 anos chorando, de 5 anos chorando, do que matar ela e comer ela, cara. Assar ela e comer. Sim, cara. Os pais comeram os próprios filhos. E teve o canibalismo, não foi uma coisa... não era só canibalismo, entendeu? Era a canibalização do próprio filho. Você teria coragem de matar um pai teu e comer, por exemplo? Ou um bebê? Qualquer bebê. Eu não teria coragem, cara. Eu me mataria.
E esses caras ainda estavam presos dentro de casa, né? Parecido com o que fazem hoje na Alemanha lá, ó, você tem que ficar em casa, senão você vai tomar multa. Na Argentina, por causa do Covid. Cara, os caras simplesmente matavam o filho e comiam. Porque era melhor isso do que deixar, porque tipo assim, tá, vamos supor que eu me mate, meu filho me coma. O meu filho é pequeno, ele não vai sobreviver. E os caras comiam o próprio filho. E não teve julgamentos morais da própria população, porque as pessoas enlouqueceram por causa da fome, cara. A fome pirou as pessoas. Elas enlouqueceram de tal forma que elas não tinham mais valores morais, entendeu? Tipo assim, todo mundo sabia que tinha que comer os filhos, entendeu? Ninguém falou assim, ó, meu, é errado, eu não vou comer e tal. Tá, algumas pessoas não comeram, se suicidaram coletivamente e tal. Mataram os filhos e se mataram, mas outras pessoas comeram os seus próprios filhos sem julgamentos da sociedade. Quando as coisas começaram a se normalizar, alguns anos depois, as pessoas imediatamente pararam de cometer canibalismo, porque não era uma coisa cultural, nada, era uma coisa de necessidade, entendeu? E foi jogado para baixo do tapete, as próprias pessoas não falavam sobre o assunto e morreu o assunto. Mas isso aconteceu, cara. Uma pessoa que nasceu em 1900 conviveu, ou passou por isso, ou conviveu no mesmo mundo que isso aconteceu. De forma institucionalizada. Cara, agora vamos ver uma coisa. 1985. Um cara que nasceu em 1985. Cara, ele olha pros avós, né? E acha... E os avós, o cara que tem 85 anos, que viveu nesse mundo que eu descrevi pra vocês. Ele ainda acha que se tu chegasse pra ele na década de 90, final da década de 90, ele ainda ia achar que os avós dele não sabem o que é vida difícil. Ah, tu não sabe, velho, não sei o que. Agora, se a gente imaginar uma criança nascida em 1995, que hoje teria cerca de 25 anos, cara, é um millennium, não sabe nem de que sexo pertence, tá falando elu, delu, meninix, menines e menines, alunos, tá votando no PSOL. O fim do mundo pra esse cara aqui é atrasar um pacote do Mercado Livre, o correio atrasar. É a pior coisa que pode acontecer no mundo. É o streamer que ele tá fazendo pro Twitch não rodar direito, cair algumas pessoas. É uma foto no Instagram. O mundo dele acaba porque uma foto no Instagram não teve um número de curtidas que ele esperava que tivesse. Caras, se a gente for ver, velho, por que eu tô comentando isso com vocês, tá? Comentando esse texto. É claro que eu não li o texto pra vocês, eu fiz um comentário 100% fora do texto, né? Mas é que é o seguinte, em 2020, cara, a gente tá vivendo uma época maravilhosa nesse mundo, tá ligado? Mesmo com toda a pandemia, com toda a merda, globalismo e tal. Cara, a gente tá chorando por causa que as mulheres estão rodadas demais, porque as mulheres não nos amam. As mulheres não querem se comportar como antigamente. A gente tá chorando porque a gente tá com muitas opções e não sabe qual escolher. Ah, eu posso isso, eu posso fazer aquilo. Eu recebo e-mails, caras, desculpem. Vocês podem continuar mandando e-mails, eu vou continuar lendo, vou continuar conversando com vocês e tal. Nem tô cuspindo em vocês, tá, cara? Mas vocês sabem, meu público é o público Red Pill, Black Pill, Honk Pill. Mas, caras, a gente é covarde.
Tem caras que estão deixando de se relacionar com mulher de verdade, se relacionando com bonecas de silicone, cara. Vendo uma vida totalmente infantilizada. É anime, boneca de silicone. A vida do cara é anime, boneca de silicone, iFood e modo zumbi, não sei o que, parasitar os mais velhos. Cara, o que é isso, velho? Cara, eu pergunto pra vocês: a gente é Red Pill? Ou a gente tomou a Red Pill de verdade? Ou a gente tomou a Placebo Pill? Porque eu acho que a gente tomou a Placebo Pill, cara. A gente tomou a Placebo Pill. Porque a gente não tá redpilado de verdade. A gente tá vivendo como se as merdinhas de problemas que a gente tem fossem os maiores do universo. E a gente tá querendo dar soluções mirabolantes para nossos problemas. A gente, em vez de melhorar, a gente quer fugir do Brasil porque o Brasil é uma merda. Cara, o Brasil é uma merda. O Brasil é um país onde o pobre faz um churrasco. Onde um pobre compra carne no final de semana e faz um churrasco em casa com cerveja. Esse é o Brasil, cara. Compara o Brasil com Primeira Guerra Mundial, velho. Compara o Brasil com gripe espanhola. Compara o Brasil com crise de 1929. Saia na rua e veja uma farmácia. O cara tá prosperando ali na farmácia. Um posto de gasolina, um mercadinho. Tem gente ganhando dinheiro aqui no Brasil, cara. A gente precisa mesmo tomar o... Como é que é empreender no Brasil é copy. Empreender no Brasil é copy. Como é que tá todo mundo? Tem muita gente ganhando dinheiro aqui no Brasil, se empreender no Brasil é copy. É impossível se ela pegar mulher, porque mulher é isso, né? Será que é impossível mesmo pegar mulher? Será que é impossível mesmo conhecer uma mulher que vale a pena o cara ter um relacionamento? Será mesmo impossível? Ou a gente já desistiu antes de começar? Ou a gente já abaixou as calcinhas? Será que a gente usa cueca ou a gente tá usando calcinhas? Porque eu tenho a impressão que as mulheres de antigamente são mais corajosas que os homens de agora, velho. Os red pilados que me mandam e-mails. O cara é red pilado, ele sabe o que tá acontecendo, ele leu The Rational Male, Nansa Alita, ele meio que enxerga, ele tá fora da Matrix. Será que estamos fora da Matrix? Ou a gente está numa outra Matrix? Uma Matrix da covardia, uma Matrix que não nos permite ser macho de verdade, uma Matrix que não nos permite prosperar, não nos permite fazer o nosso papel. Será que a gente foi jogado para uma situação onde a gente não pode ser homens de verdade? Onde a gente tem que ser caras castrados? Voncels? Os caras, eu sou voncel porque tá difícil, relacionamento, falsa acusação, não sei o que. Cara, será que a gente não foi jogado para isso? Será que em vez de uma honk pill, uma black pill, uma red pill, a gente não tomou a placebo pill e tá achando que tá red pilado? Só porque a gente vê um pouquinho mais além do que o gado tradicional vê? Mas será que no final o gado tradicional não tá se comportando melhor que nós? Não tá indo melhor que nós na vida? Não tá prosperando melhor que nós? Será que a gente não pode usar esse conhecimento que a gente está obtendo para ser melhor que o gado médio, em vez de ser simplesmente um cara que fugiu de tudo e se escondeu nas montanhas, fez uma economia de dinheiro e tá vivendo sozinho com 89 anos e tendo que contratar uma pessoa para limpar a bunda porque já não tem mais energia para limpar a própria bunda? A pergunta que eu faço, cara, é que se a nossa vida realmente é difícil, se as nossas decisões realmente são difíceis de tomar, ou se é difícil, cara, embarcar pra uma guerra e ter que desembarcar na Normandia debaixo de uma parede de chuva de metal caindo na tua cabeça. O que realmente é difícil? Será que é difícil a gente saber se a gente faz faculdade ou não? Ou será que é difícil
ter que tirar uma ilha da mão dos japoneses na Segunda Guerra. Uma ilhazinha, cara, 1 quilômetro quadrado. Os caras lutaram por cada palmo daquela porra daquela ilha. Os caras levavam 50 mil pro inferno por 1 quilômetro de terra. O que será que é difícil, cara? Será que é difícil se impor como homem, fazer uma musculação, ganhar dinheiro, pegar uma mulher, ganhar o respeito da mulher, deixar a mulher submissa a ti? Será que isso é mais difícil do que sobreviver a um ataque de gás tóxico lá na Segunda Guerra, na Primeira Guerra? Ou será que é mais difícil subir em cima de um cavalo, fazer um ataque de cavalaria contra metralhadoras? Um choque de tecnologia onde vinham balas rasgando o cavalo ao meio. É mais difícil isso? Ou é mais difícil tentar empreender ou criar uma renda passiva? O que é mais difícil? Por que nossa geração tem tão medo, cara? Se ao mesmo tempo ela tem todo o conforto. O cara me manda um e-mail dizendo que tá feia a coisa, que ele não sabe o que vai fazer e tal. Ratão, me ajuda, me dá uma dica. Claro, cara, tamo junto. Eu também passei pela mesma coisa. Eu sou dessa mesma geração, velho. Eu nasci em 1982, cara. Eu sou da mesma geração merda. Eu não sou da mesma geração, mas eu sou do mesmo povinho merda que tu é, cara. Mas até quando a gente vai na merda? O universo masculinista, cara, foi muito importante esse negócio de mulher é isso, mulher é aquilo, mulher não presta, RH feminino e tal, ronquipio e tal. Foi muito importante. Mas quando é que a gente vai começar a tomar uma atitude em relação a isso e viver acima disso? Ser superior a isso. Quando é que a gente vai começar a ser superior a isso? Quando é que a gente vai começar a ter atitude de homem? Se espelhar naquele cara. Cara, os caras se matavam em 1940 pra se alistar, velho, no exército. Era uma honra ir lá, lutar na frente de batalha e salvar o país. Agora a gente se esconde do serviço militar, cara. Eu não quero serviço militar, eu quero ficar jogando Xbox em casa. Porra, caralho. What the hell? Realmente a gente é esse tipo de caras? A gente realmente é esses bunda moles mesmo? A gente vai morrer bunda mole? Bom, a gente é bunda mole. Agora, a pergunta é, morreremos bunda moles? A gente acha que não tá passando por problema suficiente pra vestir as calças. Eu acho que é isso, cara. Pra encerrar, eu vou colocar um áudio aqui no final de uma criança que vendia água no sinal pra... A criança acho que tem 14 anos ou 12 anos, alguma coisa assim. Ela vendia água no sinal pra comprar comida pra casa dela, pra alimentar a mulher... A mulher não, alimentar a mãe e o irmão mais novo, porque o pai vazou. O pai não é red pilado, será? Esse pai é red pilado? O cara saiu fora e deixou na mão. Então tem uma mulher, uma criança pequena, ela tem que cuidar da criança pequena, porque... E o guri novo tinha que sair pra fora, pra ir lá conseguir levantar dinheiro, comprar, vender, levantar grana, e com essa grana comprar comida pra casa. Esse guri tá fazendo isso com 12, 14 anos, eu não sei. Cara, esse guri é mais red pilado que nós todos juntos, cara. Esse cara aí, tu dá uma oportunidade pra ele, ele vai longe. E nós, às vezes, com todas as oportunidades, a gente joga tudo fora e falha miseravelmente. Então, escuta esse podcast de novo, reflitam. E me digam por e-mail, me digam em comentários se a gente tomou a Red Pill ou a gente tomou a Placebo Pill. Quero o feedback de vocês, meus amigos. Tá?
vão no canal do Ratão, se inscrevam no meu canal pessoal. Lá tem podcast diariamente, tá? Se inscrevam no Nova Vertente, acompanhem os colegas aí do Nova Vertente e fiquem com o áudio do guri redpilado, mais redpilado que nós todos juntos, beleza? Fui. Fazer com essas águas aqui, ó. Se o conselho, as águas que eu ia vender, se os conselhos tutelar bloqueou eu de vender, ó. Quem é que vai estar com medo dessa casa aqui, ó? Tem nada, ó. Olha aqui, nós não tem nada. Não tem carne. Eu ia comprar hoje, ia vender pra comprar carne, ó. Não tem nada dentro do vídeo. Ó, e daqui foi de ontem, ó. Minha mãe ia esquentar pra nós comer hoje, ó. Olha se tem algum comer aqui dentro, ó. Olha se tem algum comer aqui dentro. Não tem comer aqui dentro, não tem. Eles bloquearam, deu e vender minhas águas. O que é que eu vou fazer agora sem vender minhas águas? Eu tava com vontade de comer uma bolacha. Eu compro com meu dinheiro. E agora que eu não tô mais? E agora quem é que vai me dar esse dinheiro pra minha água? Ó, ninguém. Tá aqui, ó. Trabalhei. Comprei minhas águazinhas. Comprei de nada aqui. Eu parei de... Aí o conselho do telado aqui, ó. Vem viver minha vida aqui, ó. Toda semana. Esse menino aqui, ó, que é meu irmão. Ele precisa de uma massa, de um leite, precisa de fralda, precisa de tudo. De um bubu, ele precisa de tudo. Aí quem é que vai bancar esse negócio? Se ele precisa de uma massa, toda semana tem que ter dinheiro pra comprar a massa desse menino, ó. Minha mãe não trabalha porque cuida dele. Então venha viver minha vida se você quer se importar com minha vida. Venha viver! E tá estudando, tá fazendo tudo. E quem é que vai me dar dinheiro pra me levar minha merendazinha de manhã lá pra segunda-feira, lá pra minha escola? Quem é que vai me dar dinheiro? Vocês vão me dar dinheiro pra me levar pra minha escola, comprar minha merenda todo dia. Eu gasto dinheiro, porque eu gosto de ter do meu suor. Meu dinheiro não é de ninguém, não. Eu gosto de ter do meu suor. Quem é que vai me dar dinheiro pra me bancar dentro da minha casa? Que minha mãe não trabalha, só eu. E eu sou o homem de casa, não é ninguém mais, não. Tá fugindo, pega ele. Pisa nele, mata! Que é isso?